volta a falar com a Bruna e vamos falar do caso, gente, do suposto racha que terminou na morte de 2 jovens na Vila Fani. O motorista que teria provocado essa batida, então, foi solto depois de pagar fiança. A Bruna contava agora há pouco pra gente aqui no Cidade, né, Bruna? R$ 1.302 colocou em liberdade o homem que matou 2 pessoas no trânsito. Isso, Lúcio. Era R$ 13 mil a fiança arbitrada, mas daí a defesa dele, né, falou que ele não tinha esse dinheiro, que não tinha condições de pagar R$ 13 mil. Então, o Tribunal de Justiça aceitou diminuir o valor para R$ 1.302. Então, esse motorista, o Aloísio, já está em liberdade. A polícia investiga esse suposto racha, porque há testemunhas falando que foi racha, há testemunhas falando que a velocidade dele era muito acima da permitida ali na via, e a gente tem agora imagens, viu? Imagens de câmeras de segurança, dá para ver aí no telão do Cidade Alerta essas imagens. O que diz essas imagens? O que podem dizer então essas imagens, né? Sobre o suposto racha. É possível ver o carro dele, o carro branco, e também um carro preto. É isso que a Polícia Civil investiga. Essas imagens foram registradas por uma câmera muito perto ali do local do acidente, perto da Avenida Santa Bernadette, no bairro Fani. A gente vai acompanhar agora uma reportagem do Tiago Silva, mais completa a respeito dessa história toda. Vamos assistir. O motorista Aloísio Borges Neves já está solto. Ele ficou poucas horas na delegacia preso e foi colocado em liberdade por determinação da Justiça. Aloísio chegou calado e não comentou detalhes do acidente, que resultou em 2 mortes. O que você tem a dizer em relação ao que aconteceu? Vamos lá para a esquerda agora. Você tem alguma coisa a dizer em relação a isso, para as famílias? O senhor já se envolveu em algum acidente de trânsito antes? Aloísio é acusado de dirigir em alta velocidade e de estar participando de um racha na hora da colisão. Mostramos a imagem da batida para um perito em acidentes de trânsito. Ao ver as imagens, ele chegou à seguinte conclusão: a colisão contra o Fiat Argo é uma colisão em T, uma das piores que se tem, certo? Porque não se tem em muitos veículos a presença de airbags laterais, só frontal. Então ele atinge a lateral, comprometendo o habitáculo de sobrevivência do veículo Fiat Argo e, consequentemente, atingindo os passageiros que se encontravam posicionados justamente na lateral direita do veículo. Com relação à velocidade em que vinha o DS3, isso merece um trabalho especial, porque certamente será motivo de um exame complementar por parte da Polícia Científica, né? Existe um laboratório especial para isso. O limite de velocidade no local da batida é de 60 km. Por enquanto, não foi possível determinar a velocidade do carro dirigido por Aloísio antes do acidente. Porém, testemunhas afirmam que ele dirigia a mais de 120 km por hora. Ao delegado que investiga o caso, Aloísio também permaneceu calado. Não deu detalhes do que aconteceu naquela noite. Ele foi entregue pela Polícia Militar na nossa unidade policial, já foi devidamente interrogado e manifestou o seu direito constitucional de permanecer em silêncio. O motorista pagou uma fiança de R$ 1.302. Ele foi colocado em liberdade e agora responde o processo solto. Nós pedimos a liberdade dele perante a Justiça. Foi concedido no plantão judiciário a liberdade dele, mediante o pagamento de fiança como forma de liberação. O valor arbitrado foi um valor extremamente elevado e nós conseguimos, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, conseguimos na presente data o habeas corpus, concedendo ele a liberdade mediante o pagamento de um salário mínimo. Para os advogados, Aloísio negou estar participando de um racha. Este veículo, este Fiat Argo, ele não para onde ele deveria ter parado. Existe uma faixa de pare no local, ao invés de parar, ele avança quando há colisão. Sei que existem indícios, suspeitas de que possivelmente havia uma velocidade alta do meu cliente, mas entenda uma coisa, de forma oficial não havia nada. Porém, a polícia tem imagens que mostram Aloísio e um carro preto passando em alta velocidade pelo local antes do acidente. No dia do fato, ele foi preso em flagrante pelo racha, com resultado morte. As diligências continuam no sentido de identificar o outro veículo que eventualmente estava participando dessa corrida automobilística não
autorizada. A Polícia Civil também está na posse de imagem de sistema de monitoramento do local. Essas imagens estão sendo remetidas ao Instituto de Criminalística para que possa formalizar a dinâmica do acidente. E também temos designadas mais algumas oitivas de testemunhas para o completo esclarecimento dos fatos. As testemunhas que viram o acidente também prestaram depoimento à polícia no dia da colisão. Fazendo racha com carro preto, daí a moça do Argo foi atravessar, ele deu um cheio nela e houve vítimas no local, imprudência no trânsito. Lá na região, lá do portão, você já viu ele no... Sim, eles passaram por mim lá numa velocidade absurda, ele estava correndo atrás de um carro preto, fazendo racha com carro preto. Só que eu não identifiquei qual carro preto é ele. As famílias esperam justiça. A morte de 2 estudantes que voltavam da aula gerou comoção nas redes sociais. Ontem foi sepultado o corpo de Luiz Eduardo. Ele namorava a motorista do carro, que segue internada no Hospital do Trabalhador, na capital. Na quarta-feira, já tinha sido sepultado o corpo de Gabriele Ribas, de 21 anos. Cabe agora ao Ministério Público definir se o motorista que causou o acidente vai permanecer solto ou será preso. Gostaria de falar alguma coisa? Só em relação ao racha, dá para falar alguma coisa ou não? Você chegou a dizer para a polícia que não era racha. Olha, Lúcio, tem tanta coisa que dá para comentar em cima desse caso, né? Mas é triste a gente ter que começar a semana aqui no Cidade Alerta falando disso, hoje terminar falando disso, falando da liberdade, então, depois do pagamento, né, de R$ 1.300 desse motorista. Mas é muito importante também, Lúcio, fazer um alerta aqui que às vezes a pessoa que gosta de velocidade, gosta de dirigir, acha realmente que domina o veículo, que domina o carro, mas a gente ouviu aqui o Corpo de Bombeiros falando, estava escuro, noite, né, chuva, pista lisa, era um monte ali de elementos que deixava tudo ainda mais perigoso. E obviamente que não tem que acelerar o carro desse jeito, muito menos fazer racha. Então, eu acho que é importante a gente falar disso, porque tem gente que acha realmente, não, eu domino. Não domina. Tirou a vida de 2 pessoas, 2 jovens. O que vai falar para essa família? Não tem o que falar, né, Lúcio? Pois é, Bruna. E aqui, quem está dizendo que houve um suposto racha não foi o Cidade Alerta, não foi a RIC-TV Record, Bruna. Pessoas, testemunhas, disseram ao nosso microfone o que viram. Que eles estavam em alta velocidade, que estavam praticando racha. E eu, Bruno, você que é estudante de Direito, além de jornalista também, eu, na história em que trabalho, no setor policial, eu nunca tinha visto alguém conseguir baixar o valor de uma fiança para ser posto em liberdade. Nunca tinha visto na história até hoje. Lúcio, eu também não me recordo não, mas a gente sabe, né, que os requisitos ali para a pessoa ficar presa tem que preencher todos aqueles requisitos. Não preenche os requisitos da prisão temporária, da prisão preventiva, o cara fica em liberdade mesmo, se não tem passagens pela polícia. Então a gente sabe que existe essa limitação na nossa lei, né, que é a crítica que todos nós fazemos sempre, né, que daí fica o Brasil da impunidade. Mas é isso, a gente tem que saber também lidar com essas questões da justiça e saber que ele não vai ficar, ele está em liberdade, mas ele pode sim, vai responder, né, tudo isso em liberdade e há possivelmente aí decisões mais aí pra frente que pode fazer com que ele vá preso sim, viu, Lúcio? Tá certo, Bruna. A gente continua acompanhando esse caso e tão logo, você que está acompanhando isso desde o início, tão logo tiver novidade, você traz pra gente aqui no Cidade na semana que vem, combinado?